Olá, sou o Reverendo Juan Vieira, bem-vindo ao canal. Para quem está chegando agora no canal, esse canal nós temos a proposta de estudarmos textos da Palavra do Senhor. E eu sempre falo que os textos das Escrituras, eles são, assim, carregam muitas informações importantes, é rico em termos de conteúdo. Aí nós abordamos alguns pontos, né, que achamos importantes, né, conseguimos falar sobre todo o texto na sua íntegra, né, porque dada a quantidade de material que tem, né, para para instrução, para informação, né? E aí nós vamos exatamente estudar alguns pontos importantes. Hoje estaremos estudando o Salmo 103, né? Apenas uma estrofe, que é um cântico, né? Apenas uma estrofe, que está do versículo 15 ao versículo 18. Apenas esses versículos. Vamos então à leitura da palavra e logo em seguida, assim, estaremos trabalhando alguns pontos. Vamos lá. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amados, esse salmo de Davi, esse cântico, Davi, ele nesse ponto aqui, ele vem trazendo informações para nós assim muito legais em termos de que ele fala para nós a ideia de quem está perto do Senhor, né? Quem está junto do Senhor. Então, vamos trabalhar alguns pontos que ele falou sobre a questão de quem está junto do Senhor. E antes de ele entrar nesses pontos, ele fala no versículo assim 15, exatamente 16, sobre a questão da nossa transitoriedade. Nossa vida é curta, né? Então ele lembra primeiro que nossa vida passa rápido, a nossa vida é curta, a nossa vida é como um breve pensamento, ela realmente passa rápido. Por isso que ele no versículo 15 e 16 ele fala sobre isso, que a vida realmente nossa é transitória, passa muito rápido, né? Nossa vida realmente é assim, algo que além de ser transitório, ela assim, ela passa muito rápido, né? Nossa vida passa, entra geração, sai geração, e aí desaparecem os nossos projetos, né? Muitos projetos que cada um de nós tem, e com certeza muitos não darão sequência a alguns projetos que nós temos, possivelmente, né? Cada um tem o seu projeto de vida, né? Então automaticamente quando nós deixamos, nós partimos, automaticamente muitas coisas de cada um de nós ficará no esquecimento, sim. Ainda mais entre a geração, sua geração, né? Muitas coisas acabam ficando no esquecimento, sim. Então Davi aponta para essa questão dessa transitoriedade no versículo 15 e versículo 16. Então, e ele fala a questão da misericórdia do Senhor é algo que não é transitório, é de eternidade a eternidade. Se nossa vida aqui é curta, é transitória, a misericórdia, quer dizer, a bondade, o amor do Senhor, ela não é transitória. E é exatamente essa bondade, essa misericórdia está sobre os filhos do Senhor, aqueles que andam perto do Senhor. Davi era um homem que andava perto do Senhor. Então ele dá alguns pontos aqui de quem anda perto do Senhor, quem anda junto com o Senhor, né? E essas informações são importantes para nós. Que aí quem anda junto com o Senhor, a misericórdia assiste, né? Assiste. A misericórdia do Senhor está assim, está debruçada sobre a vida daquele que anda com o Senhor. O primeiro ponto que ele fala para nós, que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, quer dizer, ela não tem fim, né? A ideia do amor do Senhor, da bondade do Senhor, e sobre os que o temem, que na verdade que as pessoas que andam junto com o Senhor, entendem que o Senhor é Senhor da sua vida. A ideia de temer é entender que Deus é Senhor e está cuidando, e aí nós somos assim, estamos debaixo desse cuidado com prazer, com alegria, está debaixo do cuidado e da autoridade do Senhor. Seria essa colocação. Outro ponto que Davi fala para nós é que para os que guardam a sua aliança. Israel tinha uma aliança que havia feito com o próprio Deus, né? Nós vemos a aliança dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, né? Nós vemos a aliança que Deus fez com Moisés, a aliança do Sinai. Então o povo de Israel tinha uma aliança com o povo, né, com o Senhor. E Davi fala nessa questão da aliança, tanto que os salmos de Davi basicamente o material curricular dos salmos de Davi, todos os salmos que ele escreveu, exatamente é o Pentateuco, né? Os escritos de Moisés. Então a ideia da aliança que Deus havia feito com Moisés. Então ele lembra dessa ideia de que está, né, junto da aliança, desse propósito de Deus lá atrás. Outro ponto que ele apresenta para nós aqui, ainda no versículo 18, para os que lembram dos seus preceitos. Então, assim, a aliança, então a partir do momento que a aliança foi feita lá no Sinai, e aí Deus deixou exatamente esses preceitos, né?
a palavra dele, e essa palavra exatamente lembrar da palavra, sempre estar assim ligado à ideia de que a palavra está sendo lembrada para a vida. Então Davi coloca essa questão. Aliança, lembrar da aliança e para quem exatamente, para os que guardam a aliança e para aquelas pessoas que lembram exatamente da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Outro ponto que ele coloca para nós aqui além disso, cumpre, né? Além disso, cumprir essa palavra. A ideia de cumprir a palavra aqui é viver a vida segundo a palavra de Deus. Viver a vida segundo a orientação da palavra de Deus. Então Davi coloca essas informações para o povo de Israel aqui naquele momento. Então vamos fazer algumas aplicações para nós hoje, né? Algumas aplicações para os nossos dias de hoje. A misericórdia do Senhor, então, ela está sobre as nossas vidas de quem anda com Deus, né? E Davi dá esses exemplos, esses 4 exemplos aqui. O temor do Senhor, tem o Senhor como autoridade, né? Para a vida, né? Quando nós temos o Senhor como autoridade para a nossa vida, nos momentos de dificuldade, a misericórdia do Senhor vai nos assistir. A misericórdia do Senhor, o Senhor vai cuidar de nós, né? No momento de aperto, no momento de nossa fragilidade. Então, o temor do Senhor significa reconhecer a autoridade do Senhor, a dependência do Senhor para todas as coisas. Estar sempre em oração com o Senhor. A ideia da oração é a ideia exatamente do temor. Nós colocamos em oração, a ideia da oração é como se fosse uma prostração. Falar, Senhor, eu preciso de Ti, preciso que o Senhor me ajude. Então, a ideia de alguém que está conversando, pedindo auxílio do Pai. Então, Davi coloca a questão do temor do Senhor, é algo que nós temos que ter para a nossa vida, viver uma vida de oração, uma vida de busca da presença de Deus para todas as áreas da vida, porque o Senhor tem cuidado sobre as nossas vidas. E reconhecer, exatamente o temor é reconhecer a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Outra aplicação que nós podemos fazer é guardar a aliança, né? E essa aliança foi feita em Cristo Jesus. Jesus falou a nova aliança, né? E nós, quando celebramos a ceia, nós sempre estamos lembrando, rememorando do sacrifício de Cristo, né? A nova aliança, né? Feita exatamente para perdão eterno dos nossos pecados. Então, a gente guardar essa aliança e viver segundo essa aliança, saber que nós somos resgatados e nós necessitamos do sacrifício de Cristo para toda a nossa vida e a garantia da vida eterna, a certeza da vida eterna. Guardar isso no nosso coração, que nós somos o povo de Deus, o povo da aliança, né? Guardados em Cristo Jesus. Segundo, não vivemos segundo as nações, né? Como Israel não vivia segundo as nações, mas segundo na verdade, a aliança que Deus havia feito, né? Então, sermos como filhos de Deus, assumirmos essa aliança em Cristo Jesus, né? Como povo de Deus, como povo escolhido do Senhor. A terceira aplicação que nós podemos fazer para hoje é que lembrar dos preceitos do Senhor hoje, lembrar da palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, né? Lembrar dos preceitos, né? Buscar na palavra de Deus. Nós devemos ler, nós devemos estudar a palavra de Deus, nós devemos consultar a palavra de Deus, nós devemos ouvir a palavra de Deus, devemos lembrar que a palavra de Deus ela deve estar no nosso contexto, né, de aprendizado. Aprendemos todo dia com a palavra do Senhor. Então é exatamente essa a terceira aplicação. A quarta aplicação que nós podemos fazer é viver a vida guiada por Deus. Né? A ideia de cumprir o que Deus mandou é viver a vida guiada por Deus. Né? Todas as atitudes nossas, consultar ao Senhor. Tudo que nós vamos fazer, a palavra do Senhor, o que a palavra do Senhor está falando sobre isso? Né? Então viver a vida segundo a palavra do Senhor. Né? A ideia de cumprir é viver o dia a dia, nossa vida, orientado e guiado pela palavra do Senhor. Né? Então essas são as 4 aplicações. E nós podemos fazer uma última aplicação final e dizendo o seguinte, que não devemos colocar esperança total em todas as coisas terrenas. Davi quis falar logo no início a questão de que a vida passa muito rápido, né? E a nossa esperança deve estar no Senhor, né? Nossa vida, nós devemos viver a vida com o Senhor e a esperança de estarmos na eternidade com o Senhor. Que esse momento é passageiro. E é interessante, amados, que essa bênção, essa misericórdia é para nós e nossos filhos, filhos dos nossos filhos. Significa que a misericórdia do Senhor é de eternidade, para nós e nossos filhos, as gerações que virão. Então, por isso que é importante nós vivermos cada vez mais na presença do Senhor, porque essa bênção é para nós e para os nossos filhos. É derramada em nossas vidas, na nossa vida diária, viver segundo o temor, viver segundo a aliança, viver lembrando da palavra do Senhor, dos preceitos do Senhor, viver a vida exatamente segundo o propósito de Deus, né? Viver a vida segundo o propósito de Deus. Isso é para nós, é bênção para nós hoje e é bênção para nossos filhos e para gerações futuras.
Então é isso que Davi vem colocando aqui para nós, e que Deus te abençoe, cada vez mais nós possamos buscar na palavra do Senhor, e o temor do Senhor não é nada mais, nada menos que viver na presença do Senhor, e isso é muito bom para nossas vidas. Deus te abençoe, tá, amado? Deus te abençoe.